Eu realmente não pretendo passar do tempo, pelo contrário, até falei com o irmão, até mesmo porque amanhã, o primeiro tópico da sessão da manhã, da tarde, é a doutrina dos apóstolos, e tem muito a ver, então, com a questão da arca, onde, então, as leis e a palavra do Senhor estão depositadas. Então, realmente, hoje eu gostaria apenas de encorajar os irmãos numa coisa que todos nós sabemos, a importância da palavra de Deus. Mas a questão da palavra de Deus necessita, mais uma vez, de vigor espiritual, de fé, de compreensão, para que ela ganhe uma nova dimensão em nossos corações. Porque nós tendemos, a nossa tendência é acostumar com as palavras. De maneira que, por exemplo, Paulo dava testemunho dos judeus. Ali em Romanos ele fala, dou testemunho deles, que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O que nós vamos ver nas Escrituras, que amarmos a Deus e termos zelo por Deus não é suficiente para agradá-lo. Nós precisamos ter zelo por Deus com o entendimento certo. Nós precisamos amar ao Senhor, mas também compreendendo o seu propósito. Então, nessa noite, muito rapidamente, eu gostaria de encorajar os irmãos a amarem profundamente a palavra de Deus. Não gastarem mais tempo com outros livros ou outra literatura do que a palavra de Deus. Então, quando nós mencionamos agora sobre Jerusalém, nós poderíamos perguntar, ok, o testemunho de Deus, Deus deseja edificar seu testemunho sobre essa terra. Deus deseja levantar o seu nome com glória e poder nessa terra. E para isso ele usará os seus redimidos. E como então nós faremos isso? Como sabemos qual é o testemunho de Deus? A resposta, a palavra de Deus. A resposta para o testemunho de Deus é a nossa absoluta e plena obediência à sua palavra, sem nos deixar enganar, porque o nosso Deus não muda. E essa palavra é a palavra dele. É o Logos revelado em que o Espírito deseja também trazer inspiração para nós, de maneira como falamos ontem, o Senhor ele quebra aquela esfera do entendimento racional, o conhecimento técnico, o conhecimento das letras, o Senhor rompe aquilo em vida, de maneira que a gente toma posse da palavra de Deus e ela nos torna escravos de Deus. Então é isso que Jeremias fala com o Senhor em alguns momentos. Senhor, as tuas palavras me foram dadas e agora eu tomei posse das tuas ameaças. Eu comi a tua palavra, agora ela está dentro de mim. Então nós precisamos que a palavra de Deus seja reavivada em nossas vidas. Essa é a resposta para o testemunho de Deus. Trazermos a arca para Jerusalém. Trazermos para o testemunho do Senhor a palavra de Deus. Essa é a chave para o testemunho em Jerusalém. E eu gostaria então, através desse exemplo de Davi, porque ele inicia com um exemplo negativo, com Davi tentando trazer a arca de qualquer forma. E aí nós temos uma lição que precisamos considerar atentamente. E essa expressão eu gostaria de ler com os irmãos. Então, vamos primeiro ler o que Davi tem a dizer sobre a lei do Senhor, sobre a palavra do Senhor, no Salmo 19. Irmãos, como mencionamos, provavelmente esse Salmo 19 é conhecido como o Salmo do Pastor. E Davi, já desde a sua infância, ele meditava nas questões e na lei do Senhor. E olha que o irmão, então, olha que Davi, ele fala aqui a partir do versículo 7 do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E Deuteronômio, capítulo 32.
Deuteronômio, capítulo 32, versículo 46. Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Senhor, nós encomendamos esses minutos que temos para meditar na Tua palavra, pedindo a Ti, Senhor, que essas experiências que marcaram esses santos do passado também nos impressionem no presente, Senhor. Que a Tua palavra não seja alguma coisa vã para nós, Senhor, mas que ela seja a nossa própria vida, Senhor. Senhor, ensina-nos a valorizar, a reverenciar a Tua palavra como ela merece. E nos dê um coração completamente inclinado a ela, Senhor. Senhor, verdadeiramente queremos que a Tua palavra seja mais doce do que o mel para nós e mais desejável do que qualquer ouro. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos para percebermos as maravilhas da Tua lei. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, então, como mencionamos agora, Davi conquista Jerusalém em 2 Samuel capítulo 5. E em 2 Samuel capítulo 6, Davi então ele vai tentar trazer a arca para Jerusalém. E ali acontece aquela situação que já sabemos, que Davi até muito esforçado, com uma boa intenção, ele prepara um carro novo, prepara todas as coisas para trazer a arca para Jerusalém. E ali no percurso da arca para Jerusalém, o carro passa numa pedra, a arca ameaça cair do carro, e Uzá, que estava passando ali, estava andando junto com a procissão, ele tenta segurar a arca para ela não cair no chão. E na hora que ele encosta na arca, ele cai morto no chão, cai durinho. E aí Davi, ele vê a situação, ele fica muito confuso, Nossa, então nós não estamos agradando o Senhor? Olha só o que o Senhor trouxe a nós. E aí a arca fica na casa de uma pessoa até que ele tenha a revelação e a compreensão de qual que é o procedimento que ele deveria tomar. E essa é a lição, irmãos, que eu gostaria de deixar nessa sessão para os irmãos meditarem. Vamos ler essa expressão que está aqui em Crônicas. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 15. Percebam a importância dessa frase e da conclusão que Davi tira do porquê que aconteceu aquilo com o povo. Por que Uzá foi ferido mortalmente numa boa tentativa do povo de trazer a arca para Jerusalém? Então, 1 Crônicas capítulo 15, versículo 13, fala: pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. E isso é Davi falando para os levitas. Então, olha essa frase, irmãos. Porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Não o buscamos da forma como Ele deseja que o busquemos. Isso não é impressionante? Ou não nos deveria impressionar? Que o nosso Deus, Ele não se contenta apenas quando nós o buscamos. O nosso Deus, nós não podemos falar que os fins justificam os meios. Não, eu estou buscando a Deus. Eu estou querendo fazer alguma coisa para Ele. Mas, irmãos, Deus fala assim: eu não quero apenas isso. Eu quero que vocês me busquem da forma como eu ordeno. Eu quero que vocês me sirvam nos preceitos e no formato que eu desejo. Então, irmãos, o que nós vamos descobrir é que a palavra de Deus, ela precisa ser aquela espinha dorsal das nossas ações e das nossas atitudes, para que busquemos ao Senhor da forma como Ele ordena. Essa é a grande ameaça sobre as nossas vidas. Recebermos tal testemunho no final da nossa carreira, que fizemos muitas coisas, mas não da forma como o Senhor nos ordenou. Então, irmãos, quando Davi está trazendo a arca para Jerusalém, ele percebe e aprende essa lição, que ele desconsiderou o que Deus já havia ordenado no passado de como essa arca deveria ser transportada. E Deus não abriu mão, não fez concessão, porque tudo que foi revelado por Deus deve ser obedecido por nós. Salmo 119 começa falando isso, que Deus colocou ou implantou seus estatutos
para sempre, para que os cumpramos à risca. Deus, Ele colocou suas ordenanças, o seu coração, a sua mente, a sua vontade na palavra dEle, para que nós a conheçamos e a obedeçamos. Não podemos criar novos caminhos. Não, realmente o Senhor, Ele tem uma direção muito clara de como devemos proceder. Mas eu vou buscá-lo em outros caminhos ou outras opções. Isso não pode agradar ao Senhor. E a arca não pode ser levada a Jerusalém, né? Não tem como. A arca só é levada ao testemunho quando a palavra de Deus é administrada, é gerida, é interpretada da forma correta. Os irmãos lembram quando, né, foi até mencionado já pelo irmão Carlos, quando Satanás tenta Adão ali no jardim. Satanás, ele vem com uma estratégia, na verdade Eva, né? Quando ele vem tentar Eva, ele faz uma estratégia muito ardilosa, porque ele vem atrás de Eva, coloca a interrogação ali, como o irmão falou, mas ele faz com que Eva perdesse o foco do que o Senhor tinha dito. Então o Senhor, ele havia dito para Adão e Eva que ele tinha feito um grande jardim, um jardim que os irmãos dizem que, pelas referências geográficas dos rios ali, era mais ou menos do tamanho do Iraque hoje, ou seja, não era pequeno, né? É um país, uma região enorme que Deus tinha dado a Adão para ele cultivar e guardar. E o Senhor fala ali que no centro daquele jardim, ele havia colocado a árvore da vida. Satanás, quando ele vem tentar Eva, ele de uma forma muito sutil, ele fala para Eva, Eva, por que Deus proibiu você de comer da árvore que está no centro do jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha como Satanás, ele de uma forma ardilosa, ele tenta fazer com que as nossas referências, valores, perspectivas, elas sejam um pouquinho perturbadas, deturpadas, para que a gente esqueça o que é o centro e coloquemos outras coisas no centro. Essa é a origem do pecado. Todo o nosso pecado sempre reside numa perda de foco, aonde nós erramos o alvo, é o que significa a palavra pecado, né? Nós erramos o alvo e nós então desobedecemos a Deus. E muitas vezes nós cometemos alguns pecados por ignorância, né? Aqueles pecados ocultos, mas muitas vezes, irmãos, nós já temos clareza, Deus já nos revelou, Deus já nos mostrou a vontade dEle, e nós erramos porque sutilmente as tentações ou a mensagem do mundo vai trabalhando em nossa mente até que nós cedemos, e aí a gente pega aquilo que estava no centro e tiramos do centro do nosso coração. Porque a árvore da vida sempre esteve e sempre estaria no centro do jardim, na perspectiva de Deus. Satanás, para fazer o homem cair, ele faz com que as coisas sofram uma mutação no coração e na mente do homem, para que outra coisa ganhe esse centro. Então, quando a nossa vida é descontrolada, né, como o irmão mencionou, as 3 barras que um irmão pode correr um perigo, né, é porque em algum momento da nossa vida, né, seja um adultério, por exemplo, eu não consigo imaginar que nenhum de nós, homens, né, saiamos de casa hoje com o coração puro e santificado e cometamos um adultério, com qualquer mulher que seja. Mas o que nós vamos descobrir é que isso é um processo, em que, à medida do tempo, nós vamos permitindo pensamentos inconvenientes, de maneira que um dia nós não podemos suportar mais, nós nos rendemos àquilo. Então, irmãos, é por isso que televisão, filme, cinema devem ser muito bem filtrados por nós. É por isso que os nossos olhos são lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. É por isso que nós não podemos ter como nosso maior conselheiro a Rede Globo. Por isso que nós não podemos tomar decisões na nossa vida com o que a Rede Globo nos aconselha. É por isso que os jovens, os adolescentes não podem ver novela Malhação e achar que aquilo é a verdade. Porque o inimigo sempre vai trabalhar para que no centro do nosso coração esteja outra coisa que não seja Deus. E nós vamos cedendo, até o momento que pecamos, como aconteceu com Eva e depois com Adão. Então, a questão da mente, né, estava conversando com a irmã, com a psicóloga, aí na hora do almoço, a questão da mente é uma questão muito importante para as nossas vidas. O salmista, agora eu não lembro se é Davi, depois amanhã eu pesquiso aqui, os irmãos que souberem a referência, mas quando o salmista fala que não colocarei diante dos meus olhos coisa imunda,
não é? Então, irmãos, nós precisamos estar diante do Senhor. A palavra dele precisa ser a nossa vida. A palavra dele precisa ser o nosso grande conselheiro. Como, Senhor, eu devo proceder nessas situações? Aconselha-me com a tua palavra. Traz doutrina, traz direção à minha vida. Livra-me, Senhor, que se os meus olhos começarem a se atentar a outras coisas, esses conselheiros perversos corromperão a minha mente. Por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, ele vai falar que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir sofismas, pensamentos, coisas incorretas. Sabe por quê? O inimigo sempre tem trabalhado em nossa mente para que construamos pensamentos errados sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre o seu testemunho, sobre os irmãos, sobre a realidade. Então, sofisma significa isso. Sofisma significa afirmações, conclusões que tiramos, que não são verdadeiras, mas nós achamos que são. Então, nós às vezes levantamos muitos sofismas em nossa cabeça, em nossa mente, em nossa mentalidade, até que a palavra de Deus, como aquela espada viva e eficaz, vem e separa as coisas. E ela fala, isso não é o que você pensa, isso não é dessa forma. Esse conceito seu precisa ser destruído, precisa ser jogado por terra. Irmãos, à medida que a nossa mente vai cedendo espaço para pensamentos errados, para mentiras, à medida que nós vamos aceitando isso, o inimigo sempre terá legalidade espiritual para nos derrubar espiritualmente. Isso vai acontecer com os jovens na área imoral, na sexualidade. Isso vai acontecer talvez em outras situações, com outras coisas. Mas quando o inimigo sabe que nós abrimos brecha para ele, e existe uma área em nossa mente que nós autorizamos ele trabalhar, ele até deixa a gente fazer uma caminhada, pregar um evangelho, mas na hora que ele tem acesso a nós, ele entra por aquele caminho que nós já cedemos em pensamentos, no nosso coração, e ele então vem violentamente resgatar o nosso coração para ele. Mencionamos ontem, lá em 2 Timóteo, o último versículo de 2 Timóteo capítulo 2, Paulo fala que aqueles irmãos que estavam andando errados, nós teríamos que ter a expectativa que eles voltassem à sensatez, porque eles foram levados pelo diabo, cativos, para fazerem a sua vontade. Irmãos, que terrível é se o diabo ele conquistar em nossas vidas algumas áreas legítimas, algumas situações, alguns pensamentos que nós cedemos para ele. E o inimigo, então, a gente vira como que fantoche na mão dele, e ele então vai dirigindo, ele vai conduzindo as nossas coisas sem nós percebermos. Por isso que Paulo fala que as nossas armas são poderosas em Cristo, porque em Cristo isso é demonstrado, é manifesto, e em Cristo isso é destruído. Nós não devemos viver submetidos a nenhuma escravidão do pecado, porque o Senhor Jesus já venceu isso, e Ele precisa então trazer clareza para a nossa mente. Quando o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele fala para os seus discípulos, né, é chegada a hora das trevas, está vindo o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Né, alguns dizem que ali na tradução, o original seria, e eu não dei nenhuma legalidade a ele. Satanás, ali em Mateus 4, tentou o Senhor Jesus. E esse é o paralelo que se levanta entre o primeiro Adão e o último Adão. Né? Esse paralelo que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Existe um primeiro Adão, esse Adão de Gênesis. E existe agora um segundo Adão, né? Um último Adão, que é o segundo homem, que é o nosso Senhor Jesus. E Satanás, de uma forma muito parecida, porque o que foi é o que é, né? E o que se fez se voltará a fazer. Quando vem esse novo Adão à terra, quando esse homem novo, né, essa nova linhagem do homem em Cristo Jesus se apresenta na terra, Satanás ele vai fazer um trabalho muito parecido que ele fez com Eva no jardim. Ele chega diante do Senhor Jesus no deserto e começa a deturpar a palavra de Deus. Então, da mesma forma que Deus falou com Eva sobre o jardim e falou das árvores, né, e Satanás ele pega tudo que o Senhor falou e dá uma misturada, Satanás também se achega ao Senhor Jesus e começa a misturar a palavra de Deus. Se tu eres o Filho de Deus, né, faça isso, faça aquilo outro. Oh, irmãos, mas esse último Adão realmente era o vencedor. E o último Adão falou, eu não sou como o primeiro.
Eu conheço a palavra de Deus, porque está escrito, mas também está escrito. Você está falando isso, mas também está escrito aquilo ali. De maneira, irmãos, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos dominá-la. Precisamos entender toda a vontade de Deus. Não é possível, depois de tantos anos como cristãos, termos passagens, termos livros nas Escrituras, nós temos a mínima ideia do que se tratam. Não conseguimos entender qual que é o contexto, o que está escrito ali. É como uma pessoa que assiste um filme e é apaixonado por um filme e assiste esse filme várias vezes, mas tem 20 minutos do filme que ele nunca assiste, ele pula essa parte. E ele não consegue entender porque no final do filme algumas coisas acontecem. E aí, então, quando ele assiste o filme todo, ele fala, agora eu entendi, aquilo se encaixa com aquilo tem relação àquilo outro. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos estudá-la. Nós precisamos nos debruçar nela. Mas, irmãos, nós temos que fazer isso não é para ensinar para os outros. Nós temos que fazer isso para que o Espírito Santo nos ensine. Nós precisamos fazer isso para que Ele nos capacite. Nós precisamos fazer isso para que quando Satanás se apresenta sutilmente na nossa vida, para então trazer insinuações, nós falemos para ele, Satanás, também está escrito isso. Não me venha tentar, e tomarmos posse então da vitória do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus necessita habitar ricamente em nossos corações. Colossenses 3,16. Necessita ser o nosso comer e o nosso beber. O Senhor Jesus não fala isso lá em João 5? A minha comida, a minha bebida consiste em fazer a vontade do Pai. Como sabemos a vontade do Pai? Lendo as Escrituras, sabendo aqui a forma mais clara que temos. Qualquer irmão, qualquer outro irmão que compartilhar agora, os irmãos precisam peneirar para saber se estão falando em nome de Deus. Mas não é assim com as Escrituras. As Escrituras nós temos o privilégio, irmãos, de diariamente, entrando no nosso quarto, ou em qualquer outro lugar, abrimos as Escrituras e falamos, Senhor, fala comigo. E ao lermos as Escrituras, o Senhor falar aos nossos corações, trazendo clareza, iluminando os nossos passos, livrando-nos de cair no engano, revelando o seu propósito, a sua vontade, a sua direção, desvendando e revelando os mistérios malignos para que a gente não caia nas suas armadilhas. Irmãos, o que o Senhor falou para Davi, Ele também deseja falar para nós hoje. Me busquem, mas não da forma que vocês desejam. Me busquem da forma como eu ordeno vocês buscarem. E nós só teremos essa segurança se estivermos baseados na palavra de Deus. Irmãos, qualquer situação que se apresente à nossa vida, precisamos correr para a palavra de Deus. Precisamos descansar em Deus. Estávamos mencionando, a questão da raiz, que nós falamos aqui da raiz de Davi. Lembramos do Salmo 1, lembramos de Jeremias 17, nas duas passagens tem aquela figura da árvore plantada, muito bem arraigada junto aos ribeiros d'água. E qual que é a característica dessa árvore? É a árvore que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Irmãos, precisamos meditar na palavra de Deus. Esse é um exercício muito interessante para nós, irmãos. Às vezes ontem eu andei bastante de carro com os irmãos, eu vi que aqui em Salvador também tem muito congestionamento. Ficamos parados algumas vezes. Exercitem, irmãos. Parados no trânsito, enquanto trabalham, decora um versículo. Medita num versículo. Ocupa sua mente com a palavra de Deus. Ocupe sua mente com as coisas do Senhor. Isso traz uma transformação em nossa vida inacreditável, coisas simples. Fala, Senhor, eu não quero ficar pensando em coisas impróprias. Eu não quero que minha mente seja mente vazia, oficina do diabo. Eu não quero que minha mente seja uma mente que dê legalidades ao inimigo, onde ele encontra situações que ele só aperta um botão, e minhas fortalezas elas são derrubadas. Irmãos, é aquela figura que o pessoal fala do passarinho. Nós não temos culpa se a gente estiver andando na rua e um passarinho jogar um pedaço de galho na nossa cabeça. Então cai na nossa cabeça, a gente sacode a cabeça e derruba o pedacinho de galho. E isso vai acontecer muito conosco. Provações, situações que surgem contra nós. Agora, irmãos, quando um passarinho faz um ninho na nossa cabeça, é porque fomos passivos demais. Quando chega numa situação em nossa vida que tem uma pessoa que nós não conseguimos nem dar bom dia, de tanta mágoa e amargura que temos, é porque a palavra de Deus parou de fluir naquele ponto e nós permitimos que o inimigo começou a desenvolver uma fortaleza naquela área. De maneira, irmãos, que a falta de perdão,
mágoas, ressentimentos, amarguras. Isso tudo é fruto de uma mente que ficou passiva. Não permitiu o fluir da palavra de Deus como a água que nos regenera e limpa, para nos expor. Isso aqui, esse pensamento não pertence a mim, filho. Para com ele. E quando esse pensamento surge, termos a autoridade em Cristo de rejeitá-lo. Essa pessoa merece o meu amor, eu não o odiarei, eu orarei por ele, para que eu seja liberto, para que eu seja livre. Porque como o Senhor usa nas figuras da parábola da falta de perdão, nas duas vezes, tanto no Sermão da Montanha como em Mateus 18, quando o Senhor vai falar, ele vai falar da escravidão, daquele que não pede perdão e da escravidão daquele que não perdoa. Então, irmãos, nós podemos ser entregues aos verdugos e atormentadores, podemos ter uma vida muito atormentada, porque nós não temos experimentado a libertação da nossa vida à luz da palavra de Deus. Então o conselho que o Senhor Jesus nos dá é: orai pelos que vos perseguem, orai por eles, amai a eles. Mas nós lemos a palavra de Deus e não obedecemos. Nós lemos a palavra de Deus e, ok, Senhor, eu não consigo, mas insistir com o Senhor pela graça para obedecermos. Mas a gente começa então a... Não, eu sei que está escrito isso, mas eu não consigo. Mas aí, irmãos, se a palavra de Deus ela não conseguir trazer essa força, então somos como Adão e Eva no jardim, fracassando em pecados, porque Satanás consegue então deturpar a verdade. Ele consegue transformar a verdade. E nós então perdemos o poder que encontramos na palavra de Deus. E esse poder se reside na obediência. Lá em João 14, 21, o Senhor Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. De forma, irmãos, que o Senhor Deus ama a humanidade? Claro que ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, mas há um outro amor a ser revelado. O amor do Deus relacional. Há um amor que o Senhor Jesus também vai manifestar. É um amor aos discípulos que o obedecem. De maneira que ele fala: se você guardar os meus mandamentos, eu te amarei e me manifestarei a ti. Irmãos, a palavra de Deus é a fonte da nossa paz, da nossa alegria, do nosso consolo, da nossa direção. Precisamos repensar a forma como encaramos a Bíblia, como encaramos a palavra de Deus, principalmente quando pensamos com respeito ao testemunho de Deus. Porque o que aconteceu aqui em Jerusalém e com a casa de Deus, e Davi e Salomão, também aconteceu com Moisés, lá no tabernáculo do deserto. Deus ordena Moisés a levantar um tabernáculo, aonde então a arca da aliança e todos aqueles utensílios estariam. E Deus, ele não falou para Moisés assim: Moisés, faz do jeito que você achar melhor. Levanta aí, de qualquer forma, as medidas, se você achar bonito, se você contrata um arquiteto. Deus não fez isso porque o testemunho é dele e ele revela o testemunho dele para que nós obedeçamos. Então Deus fala para Moisés cada detalhe do tabernáculo, cada detalhe, as cores da cortina, o tamanho das retranças, cada utensílio, o peso de cada coisa, qual material que deveria ser usado, tudo que Deus falou, né, Moisés obedeceu. Por isso que Moisés é muito elogiado, tanto no Pentateuco como em Hebreus, falando que Moisés foi fiel à casa de Deus. E ele foi fiel obedecendo o modelo que ele recebeu no monte. Moisés não falou: não, o Senhor falou para ser assim, mas eu vou fazer diferente. O Senhor falou isso, mas eu tenho uma ideia melhor. Se eu fizer assim, eu acho que o tabernáculo vai fazer mais sucesso. Se eu fizer dessa maneira, eu tenho a impressão que as coisas vão acontecer de uma forma melhor. Deus provavelmente esqueceu disso. Provavelmente Deus não pensou nesse aspecto. Moisés não fez isso, irmãos. Moisés falou: como o Senhor deseja que eu me comporte? Como o Senhor deseja que esse tabernáculo seja edificado? E ele fez exatamente como o Senhor ordenou. E a consequência disso é que a glória de Deus desceu no tabernáculo. O Shekinah de Deus desceu apoiando, comprovando, publicando que aquilo pertencia a ele. Se Moisés mudasse qualquer coisa ali no tabernáculo, não poderia haver glória para Deus, nem a glória de Deus poderia descer. Porque a glória de Deus, como nós falamos, ele não divide com ninguém. Então, irmãos, a questão ali do tabernáculo,
com respeito a Moisés, foi uma absoluta fidelidade e obediência aos mandamentos de Deus. E quando chegamos a Davi, acontece exatamente a mesma coisa. Davi, quando ele entrega as plantas da casa de Deus a Salomão, ele fala: Salomão, essas plantas, essa casa que você vai construir, ela não é imaginação minha, não. Não é coisa do meu luxo. Deus deu todas as medidas. Deus revelou o tamanho das janelas, Deus revelou os utensílios, as colunas, está tudo revelado por Deus. É isso que ele fala aqui em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19. Fala assim: tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandamento do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Irmãos, a casa de Deus não é uma invenção humana. A casa de Deus, ela já tem as suas plantas, sua estrutura, sua arquitetura idealizada em Deus. Quando chegamos no Novo Testamento, Paulo escreve para Timóteo. Timóteo era um obreiro com Paulo. Timóteo foi enviado para Éfeso, uma cidade muito especial nos planos de Deus, mas também com muitos problemas. Nós vemos em Atos que Paulo fica muitos anos em Éfeso. Paulo ele tem um trabalho muito intenso, talvez um dos locais que Paulo mais dedica o seu tempo. Quando Paulo decide ir para Roma, ele passa em Éfeso para despedir dos presbíteros de lá. Os irmãos recordam? E ele chama os presbíteros e fala assim: vós sois as minhas testemunhas, que eu nunca deixei de revelar todo o desígnio de Deus para vocês. Um grande esforço da parte de Paulo. Quando lemos a carta aos Efésios, a carta aos Efésios que Paulo escreve, os irmãos consideram uma das cartas mais celestiais das Escrituras. Que profundidade, revelação da igreja de uma forma incrível. Ali em Éfeso nós vemos a igreja como casa, como noiva, como corpo. Nós vemos como que os Efésios aprenderam coisas tremendas, mas eles começaram a abandonar o primeiro amor. E ali Paulo então envia Timóteo. E ele envia Timóteo, não foi de uma forma muito pacífica, não. Ali no começo de 1 Timóteo, Paulo fala para Timóteo: eu te roguei que permanecesses em Éfeso, porque ali eles estão começando a desprezar a palavra de Deus. Algumas pessoas entraram ali e eles estão trazendo um outro evangelho, estão pregando outras coisas. E Timóteo então passa a viver ali em Éfeso, trabalhando com aqueles irmãos. Nós vemos pela palavra de Deus que, infelizmente, no final do primeiro século, lá em Apocalipse 2, a igreja em Éfeso, ela tinha sido profundamente reprovada por Deus. Talvez seja essa também uma dúvida que eu tenho muito grande quando eu leio essas 7 igrejas, porque é uma igreja que o Senhor elogia muitas coisas nela, conheço a tua perseverança, conheço o teu labor, conheço a tua fadiga, sei que não pode suportar homens maus, que pusestes à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Quem pode fazer isso aí? Uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Quem pode provar se uma pessoa é do Senhor ou não? É alguém que tem substância, que tem fundamento. Tenho também a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, obras que eu também odeio. Tenho, porém, contra ti: você abandonou o melhor amor, ou o primeiro amor. E aí o Senhor fala uma coisa tão dura para os Efésios, Se você não se arrepender, removerei o teu candeeiro. Não haverá testemunho, porque o testemunho reside no amor. Mas o ponto, irmãos, é que essa igreja em Éfeso, ela passou por muitas tribulações. E Timóteo foi ali, servir a Deus através dos rogos de Paulo. E ali então no capítulo 3, versículo 14, 15 e 16 de 1 Timóteo, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, escrevo-te estas coisas para que saibais como comportar na casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, a casa de Deus já foi projetada e arquitetada por Deus. Nós não temos que inventar muita moda, não, para não falar nenhuma moda. Não temos que falar: Deus, eu estou com uma ideia melhor que a sua. Essa janela está muito pequena. Eu vou aumentar o tamanho dessa janela. Essa porta está muito estreita. Eu vou aumentar o tamanho dessa porta, porque dessa forma mais pessoas entrarão, por exemplo. Não, irmãos. A casa já foi projetada por Deus. A palavra dele já está fechada para nós. Nós hoje não precisamos andar inquietos. Será que o Senhor agora trará uma nova revelação? Será que o Senhor agora fará alguma coisa diferente?
Mas como poderia ser isso? Ele não fez isso nem com Moisés, nem com Davi, nem com os apóstolos da igreja primitiva. Ele não fará agora. O Senhor, ele revela a sua vontade para os seus servos, os fiéis. Não fala isso em Ageu 3,7? Nada. Deus fala, eu não farei nada antes de revelar os meus segredos aos profetas. Deus, ele revelou todos os seus desejos, os seus planos aos profetas, aos fiéis, como diz lá no versículo. De maneira, irmãos, que nós não precisamos andar inseguros. Alguém chega aqui agora, entra nesse salão, fala, olha, é um sonho de Deus que eu tive. Deus me revelou. Qualquer coisa que mude o projeto de Deus não pode ser de Deus. Qualquer coisa que se apresente para nós diferente da palavra de Deus precisa ser rejeitada. Com muita clareza da nossa parte, irmãos. Paulo, lá em Gálatas 2, ele fala, eu não me submeti nem por um minuto contra essas heresias que essas pessoas falaram, porque isso que foi falado não é palavra de Deus. Nós precisamos ter firmeza. Precisamos ter firmeza. O que não for da palavra de Deus, precisamos rejeitar. Porque, irmãos, não basta buscar o Senhor. Temos que buscar o Senhor da forma como Ele nos ordenou. Nós não basta queremos servir ao Senhor. Temos que servir ao Senhor da forma como Ele idealizou. Queremos construir e edificar a igreja. Queremos que o Senhor nos use para isso. Mas necessita ser feito da maneira e no modelo que Deus deu nas Escrituras. De maneira, irmãos, que eu recomendo, aconselho os irmãos a reconsiderarem as nossas vidas individualmente, o nosso testemunho coletivo, se está de acordo com as Escrituras. Eu encorajo os irmãos a terem intrepidez, ousadia diante do Senhor, a mudarem isso, se entenderem que estão desonrando ao Senhor em qualquer ajuntadinho, puxadinho que tentaram construir na casa de Deus, mas que não pertence a Ele e foi feita de tijolos e mãos de homens. Eu encorajo os irmãos a reconsiderarem isso, porque em Jerusalém habita a palavra genuína de Deus. A palavra de Deus, ela constitui o testemunho de Deus. Qualquer coisa fora da palavra de Deus não é mais testemunho de Deus. Qualquer coisa que foge, extrapola, desrespeita a palavra de Deus, não pode ser considerado testemunho de Deus. E eu gostaria de dar esse exemplo aqui de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 13. Eu acredito que é um exemplo que nós devemos considerar. Aqui os irmãos devem lembrar dessa história. Aqui o reino tinha acabado de ser dividido. O reino do sul, o reino do norte, né? Israel, Judá. Então Roboão ficou como rei do sul, Jeroboão ficou rei de Israel, reino do norte. E ali, quando ele começa a fazer as suas lambanças, e se o Senhor permitir amanhã nós vamos ver como que Jeroboão estragou a cultura, a consciência do povo sobre quem era Deus, levantando ídolos e levantando cidades que não eram Jerusalém. O Senhor envia um profeta para alertá-lo disso. Um profeta que nem tem nome nas Escrituras. E esse profeta vai lá, ele fala com o rei se levanta do trono irado, estende a sua mão para condenar o profeta, e na hora que ele estende a sua mão fica ressecada, fica congelada, paralisada. E ele então vê que o Senhor estava com aquele profeta. E ele clama para aquele profeta para que ele peça ao Senhor a recuperação. E então esse profeta pede, e o rei volta a ter a sua mão normalizada, o seu braço. E aí ele fala para o profeta, olha, fica aqui no meu palácio, fica aqui comigo, dorme aqui, come aqui comigo. E esse profeta fala, eu não posso, porque Deus me proibiu de comer ou de dormir aqui nessa terra. Eu tenho que voltar para a minha terra. Então o profeta, ele vai embora para sua casa. Mas nesse meio caminho, um outro profeta da região, aí a Bíblia fala um profeta velho, um profeta antigo, fica sabendo disso. E ele corre atrás daquele profeta novo, que já estava voltando para a casa dele, e fala com ele assim, fica na minha casa nessa noite, janta lá em casa. E esse profeta então fala exatamente o que ele falou para o rei, eu não posso fazer isso. Deus me ordenou, muito claro,
eu não posso comer nem beber nessa região. Então um outro profeta velho falou assim, não, eu também sou profeta como você. E Deus me falou que você pode. Olha que beleza. Deus me falou que você pode. Aí o profeta falou, então eu vou. Então eu vou lá, vou jantar na sua casa, vou dormir na sua casa. E aí então, vamos ver o que aconteceu. Versículo 20. 1 Reis 13, versículo 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo... Então o profeta velho, o Senhor, né, através do serviço profético, começa a falar da boca desse profeta velho, que tinha mentido para o outro. Então fala... Portanto, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho, e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Olha que impressionante, irmãos. Olha que impressionante. Essa figura do Velho Testamento deve servir de lição para nós. Porque quando Deus revela alguma coisa para nós, nós não podemos desobedecer. Ah, não, mas uma outra pessoa falou isso. Eu li um livro que me disse aquilo. Não, irmãos. Fiquem com a palavra de Deus. Leiam a Bíblia. Ele ordenou, está ordenado. Ele falou, está falado. Se nós não obedecermos a palavra objetiva de Deus nas Escrituras, nós nos tornamos presas do leão. 1 Pedro 5,9, não é? 5,8. Né? Então o leão, vosso adversário, anda derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Certos que provações iguais às vossas estão cumpridas em toda a vossa irmandade. Irmãos, o leão anda ao derredor como um leão que ruge. O leão tem procurado presas para devorar. Esse profeta aqui foi devorado pelo leão porque ele não se protegeu na palavra de Deus. Ele ouviu conselhos de outros. Ele ouviu opinião de outros. Outras pessoas falaram. Ele não checou nas Escrituras. Ele não consultou o Senhor. Ele não teve a ousadia de falar para ele, olha, eu respeito a sua opinião, mas o Senhor me falou outra coisa. E eu não posso desobedecer aquilo que o Senhor me mostrou. Eu não posso desobedecer aquilo que o Senhor me revelou. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Se nós condenarmos aquilo que nós fazemos, nós estamos pecando. Então, irmãos, esse exemplo ele serve de advertência para nós. Que a palavra de Deus necessita ser entronizada no nosso coração no local que ela merece. A palavra de Deus necessita ter a primazia, a reverência, o respeito, a submissão da nossa parte como ela merece. Lá no Sermão da Montanha, nós temos estudado, lá em Belo Horizonte, aos domingos de manhã, o Sermão da Montanha já tem 3 anos que nós estamos estudando o Sermão da Montanha. E nós estamos na metade do capítulo 6. E o que nos impressionou muito, e tem me impressionado muito a questão do Sermão da Montanha, é que depois de muitos anos, né, depois de 400 anos de período intertestamentário, e nesse período de 400 anos, né, em que o Senhor não trouxe profetas para trazer revelações, Israel conseguiu desenvolver toda a sua política religiosa, desenvolveu ali os saduceus, os fariseus, os escribas, conseguiu desenvolver toda aquela metodologia, né, pseudo-piedosa, para que quando o Senhor Jesus entrasse em Jerusalém e em Israel tivesse aquela bagunça que estava. E naquele tempo, desde a época de Esdras e Neemias, quando eles voltaram para Jerusalém para ensinar o povo as Escrituras, um grupo, ele passou também a interpretar as Escrituras. São conhecidos na Bíblia como os intérpretes da lei. Eles liam as Escrituras, até mesmo porque a maior parte dos judeus que voltaram da Babilônia, eles já não conseguiam ler mais o hebraico, né? Eles já tinham sido catequizados com o aramaico, depois com o grego, quando veio Alexandre o Grande, de maneira que as Escrituras ficou reservado para um pequeno grupo,
Um pequeno grupo de pessoas que liam e ensinavam isso. Parecido conosco hoje em dia, não é, irmãos? Não é parecido? Um pequeno grupo estuda e ensina. E a maioria de nós ouve e não questiona, não estuda, não vê diante do Senhor, não tem revelação ou clareza sobre os aspectos. Mas, irmãos, o que me impressiona é que esses intérpretes da lei vieram ali para Israel, para ajudar Jerusalém, e trouxeram muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. E quando o Senhor Jesus, ele anda entre os homens, e esse é o começo do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus ele vem trazer uma triste realidade. Ouvistes que foi dito isso, mas não é isso que Deus falou. Vocês estão entendendo errado o que Deus quis dizer. Então, ouviste que foi dito isso, eu, porém, vos digo aquilo. Vocês acham que é assim? Não é assim, não. E aí, irmãos, esse deve ter sido um impacto duríssimo para os ouvintes do Senhor Jesus naquele dia. Mas ali era o verbo vivo falando a sua palavra. Então nós não temos que ter dúvida que a verdade estava em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus vai falar, vocês acham que a questão do adultério é consumação física? Vocês acham que quando Deus colocou na lei que o homem não deve adulterar, ele estava falando apenas da consumação? Eu, porém, vos digo que se um homem pensar, ele já adulterou. Deus é muito santo, ele não perdoa isso. Vocês acham que diante de Deus, ouviste que foi dito, não matarás? Eu, porém, vos digo que qualquer que ofender a seu irmão, que insultá-lo, ele já é um homicida, porque as nossas palavras também têm poder de matar. Então, se nós não matamos fisicamente, nós matamos com as palavras. Nós falamos para matar mesmo. Matar a moral da pessoa, o ânimo, o estímulo dela. Queremos que ela seja morta. E aí o Senhor está falando, quando o Senhor Deus falou não matarás, ele quis dizer uma coisa muito mais profunda. E o Senhor, então, ele separa 6 sessões para falar disso. Ele vai falar do divórcio, vai falar do adultério, vai falar do homicídio, vai falar do juramento, vai falar dos inimigos e vai falar do amor ao próximo. Mas aí o Senhor Jesus vai mostrar para a gente, olha, vocês estão entendendo tudo errado. Vocês pegaram a palavra de Deus e transformaram em ideias, em leis e pensamentos que não são de Deus. Olha que perigo, irmãos. Olha que perigo. Se a forma como nós temos lido a Bíblia não é a forma como Deus quer nos ensinar a sua vontade. Será, irmãos, que não existe esse risco para nós de chegarmos um dia diante do Senhor Jesus e o Senhor Jesus falar para a gente assim, olha, eu sei que você ouviu, não deixarás de congregar como é costume de alguns. Eu, porém, te digo que quando você parou de servir os seus irmãos, quando você priorizou outras coisas, você já parou de reunir? Será que nós não corremos um risco de tentarmos perceber que o nosso conhecimento doutrinário da palavra e da vontade de Deus é muito superficial e nós então achamos que reunir é ir domingo de manhã num local? Será que o Senhor não precisa trazer mais revelação e compreensão para as nossas vidas, para entendermos a profundidade, a complexidade dos seus mandamentos? Obrigado. Obrigado. Irmãos, esse é o ponto que eu gostaria de deixar para os irmãos meditarem. Deus deseja que o busquemos. Deus deseja que o sirvamos, mas da forma como Ele ordenou. E Ele não fará concessões, Ele não mudará seus planos eternos, Ele não mudará a arquitetura e o projeto e o modelo que Ele já estabeleceu. Então o que cabe a nós? Conhecê-lo mais profundamente, buscá-lo mais profundamente. E como podemos fazer isso, irmãos? Pela palavra de Deus. Então, eu sinto isso, irmãos, eu sinto que o Senhor precisa aumentar minha paixão pela palavra dele. Eu preciso me sentir mais necessitado da palavra de Deus. E não é possível eu sair para trabalhar, eu passar um dia e sair da minha casa e nem orei ao Senhor para que Ele me abençoasse. Me lanço no mundo que está em guerra contra a minha vida, sem clamar ao Senhor que Ele me proteja, sem ler as suas escrituras, sem buscar dele o seu conselho.
E aí, irmãos, quando aparece um Golias, nós não sabemos o que fazer. Quando aparecem situações na nossa vida, nós ficamos completamente paralisados. Então nós estávamos conversando isso com o Dan, não sei onde o Dan está. Estava falando isso com ele sobre Ló. Ló também é uma figura de um cristão carnal, como nós falamos já. E Ló, ele sempre andou seguindo a visão do tio. Então Deus se revela a Abraão. E Abraão sabe onde ele tinha que ir. E a Bíblia fala, e Ló foi junto com ele. E depois Abraão muda de direção, orientado por Deus, e a Bíblia fala, e Ló foi junto com ele. E Ló foi sempre aquela pessoa que não aprendeu a ouvir a palavra de Deus, mas ele tentava seguir a palavra de Deus nos outros. Até o dia que Abraão senta com Ló e fala, Ló, escolhe o caminho que você quer andar, porque nós não andaremos mais juntos. E aí nesse dia Ló descobriu que ele não havia desenvolvido a capacidade de discernir a vontade de Deus. A palavra de Deus não habitava ricamente dele, de maneiras que ele não sabia o que fazer. O que ele fez é o que eu acho que todos nós faríamos. Ele andou pelo que os seus olhos naturais viram. Olha, os campos do Jordão são verdinhos, são lindos. Deve ser ali a vontade de Deus para mim. Deve ser ali então o propósito. E ele foi para Sodoma e Gomorra. Irmãos, uma grande crise que temos em nossa vida e os nossos grandes problemas é porque as nossas decisões, as nossas atitudes não foram filtradas pelo Espírito Santo na palavra de Deus. E de maneira que, como fala Hebreus 4:12, né, é que a palavra de Deus, ela tem esse poder de levantar, de mostrar os pensamentos e os propósitos do coração. E aí nos expõe muito, irmãos, porque a palavra de Deus vai falar para mim, você não ama a Cristo, porque você não guarda os seus mandamentos. É a palavra muito dura e a palavra de Deus é muito objetiva. 1 João é muito objetivo com respeito a muitas coisas práticas. E o que me impressiona, irmãos, para finalizar, ainda falando de Davi, o que me impressiona é a capacidade de Davi depois voltar a ouvir a palavra de Deus. Ali, já quando ele peca gravemente sendo rei de Israel. A palavra de Deus, né, 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a disciplina ou educação na justiça. Esse processo, alguns irmãos sugerem que esse é um processo natural que o Senhor Deus usa em nossas vidas com a palavra dele. Ele primeiro vem e nos ensina alguma coisa. Ele nos ensina. A partir do momento que eu tomo posse de algum ensinamento do Senhor, eu tenho que obedecer. Aquilo que eu não conheço, ainda não posso obedecer. E ele está no processo de santificação. Mas a partir do momento que o Senhor me ensina alguma coisa e eu não obedeço, o Senhor depois vem com a repreensão. E se a repreensão não tem um valor efetivo na minha vida, o Senhor vem com a correção. E se a correção já não tem efeito, finalmente vem a disciplina. De maneira, irmãos, que Davi ali, lá no seu palácio, fez alguma coisa absolutamente terrível. Porque na época em que os reis deveriam ir à guerra, ele não foi. Davi já pecou ali atrás. O problema do adultério de Davi não começou com a mulher formosa que ele viu nos jardins tomando banho. O problema que o Espírito Santo sinaliza é que numa época em que Davi deveria trabalhar, ele não estava trabalhando para o Senhor. Ele não foi para a guerra. Ele ficou no palácio. E esse foi o começo do pecado de Davi. Davi adultera com essa moça, Batseba, descobre que ela é casada, descobre que ela é engravida dele, chama o seu marido, né, o marido dela, Urias, o Eteu, que é mencionado várias vezes nas Escrituras, porque o Espírito Santo honrou esse homem, virou valente de Davi, e ele fala para ele deitar com a sua mulher. Fica aí. E aí Urias, ele ensina a Davi o que ele deveria ter feito. Ele falou, Israel está em guerra, os meus irmãos estão lutando as causas do Senhor, eu vou para minha casa, beber e ficar com a minha esposa? Vou ficar aqui na porta do palácio do rei até que ele me envie de novo para a batalha. E Davi fala, esse cara vai ser mais difícil do que eu pensava. Ele então manda uma carta com Urias. Urias leva a sua própria sentença de morte para a batalha. Entrega para Joabe. E ele lê lá, Joabe lê. Coloque esse camarada na frente da batalha, no lugar mais perigoso. Coloque esse cara para morrer. Urias então é morto. Quando eles voltam, eles trazem um relato para Davi. E no final do relato de Davi, a última frase,
e Urias, teu servo, morreu. Davi fala, então eu acho que meu problema está resolvido. Betseba faz o pranto, né, o luto, depois Davi pega ela e casa com ela. E Davi então pensa, eu acho que meu problema acabou. Mas ali o Senhor fala, mas o que Davi fez não foi aceitável, foi mal aos olhos do Senhor. E o Senhor então levanta o profeta Natã. E o profeta Natã chega na casa de Davi, fala, Davi, está acontecendo uma coisa aqui em Israel. Tem um homem muito rico, com muito dinheiro, muito gado, né, que recebeu uma visita. E ele é vizinho de um homem muito pobre, que não tem nada, ele só tinha um cordeirinho, ou uma ovelhinha. E amava essa ovelhinha profundamente, dormia com ela na cama dela, dormia com ela, alimentava no braço. E esse homem rico, quando recebeu uma visita, ele foi na casa desse homem pobre, pegou a ovelha dele, matou essa ovelha e ofereceu para o seu vizinho. Davi, cheio de ira, levantou e falou, tão certo como vive o Senhor, esse homem deve morrer. E Natã fala, tu és esse homem. Mas irmãos, olha como a palavra de Deus tinha uma vazão para falar no coração de Davi. Porque Davi poderia matar Natã, Davi poderia continuar nos caminhos maus e falar, Natã, então você está morto, como aconteceu com outros reis de Israel, que não aceitaram a palavra dos profetas. Mas quando Davi ouviu a voz do Espírito pela palavra de Deus, ele se quebrantou, se arrependeu e o Senhor restaurou a vida dele. Irmãos, nós precisamos ter um ouvido que ouve a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus, talvez de uma forma diferente, como muitas vezes nós lemos, procurando as preciosas promessas. Aqueles que amam a Deus procuram os preciosos mandamentos. Porque aqueles que amam ao Senhor querem servi-lo cada dia melhor, obedecê-lo cada vez mais, entender o seu coração. À medida que crescemos diante do Senhor, claro, as promessas de Deus, elas consolam nossos corações e enchem a nossa vida de frescor. Mas o que nós queremos é alegrar o nosso Deus. O que queremos é que a nossa vida seja completamente conforme a sua vontade. Então alguns dizem isso. Essa é a diferença de uma mulher, de um filho, quando um marido chega de viagem. Né? Os irmãos já ouviram esse exemplo? Então, quando um marido chega de viagem, e ele abre a porta da casa dele, está lá a esposa e o filhinho dele. Os dois super alegres. Né? O filhinho olhando para a mala e a mulher olhando para o marido. Né? O filhinho querendo saber, o que será que papai vai trazer para mim? É a esposa olhando, falando, o meu amado está de volta. Irmãos, a palavra de Deus deseja nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. A palavra de Deus tem a capacidade de desvendar para os nossos olhos espirituais o que não é de Deus e o caminho de Deus. De maneira, irmãos, que nós precisamos aprender a olhar mais para o nosso Senhor e para o seu coração. Como mencionamos ontem, o Senhor Jesus teve fome, o Senhor Jesus chora, o Espírito Santo também luta por nós. Eu acredito que eles merecem, então, toda a nossa devoção. Eles merecem o nosso respeito, eles merecem que nós os obedeçamos da forma correta. Como então faremos isso? Como então podemos obedecer ao Senhor da forma correta? Pela palavra de Deus. Obedecendo integralmente a palavra de Deus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está aqui é palavra de Deus. Algumas coisas nós não conseguimos entender. Ok, vamos esperar um pouquinho para o Senhor ligar os pontos. Mas, irmãos, não sejamos enganados, né, por qualquer vento de doutrina, qualquer tipo de pensamento que possa nos enganar e nos afastar da verdade do Senhor, que é a palavra dele. Né? Então, só para ler, na verdade, esse texto agora são alguns comentários que alguns irmãos fizeram sobre a palavra de Deus. Se eu achar. Então, gostaria de ler para os irmãos. Há mistérios de graça e de amor em cada página da Bíblia. É a alma viçosa que descobre que o livro de Deus é cada vez mais precioso. Quem fala isso é Robert Chapman. A Bíblia é um poder explosivo para fazer sair toda a tirania do pecado
e é um poder iluminador para dissipar todas as trevas da ignorância. É um poder enobrecedor para elevar nossas mentes. É um poder erradicador para limpar os nossos corações. É um poder que contempla com riqueza o ser, enriquecendo-o e com poder efetivo para abençoar o nosso caminho para dentro da glória de Deus. F.E. Marsh.